This meeting is being recorded. This meeting is being recorded. Entendi. Certo, Bom, passares para a minha bom parte. dia a todas e todos. Espero que estejam me ouvindo bem. Hoje, 30 de outubro, nós fazemos a nossa terceira sessão do ciclo Cartas na Mesa, do programa de pesquisas e de intercâmbio Cuidados, Direitos e Desigualdades, que se integra ao projeto Who Cares? Rebuilding Care in a Post-Pandemic World. Antes de começar a sessão de hoje, enquanto o pessoal está chegando, eu queria aproveitar e dar alguns avisos. Primeiro, eu descobri ontem que ontem era o Dia Internacional dos Cuidados. Não sei quantos de vocês sabem disso, mas 29 de outubro é esse dia, e a notícia boa, no caso brasileiro, é que o grupo de trabalho interministerial aprovou, para a política de cuidado, aprovou o marco conceitual para a nova Política Nacional de Cuidados, né? E tem, tem um microfone aberto. Eu acho que é Zé. Eu peço desculpa. Nada, sem problemas. Então, muito contente que o Grupo de Trabalho Interministerial aprovou o marco conceitual para a Política Nacional de Cuidados, e além de dizer isso, eu queria dizer a todo mundo da nossa rede e pedir apoio na difusão, porque o texto está disponível para consulta pública numa plataforma que se chama Participa Mais Brasil. Eu vou colocar o link para todas as informações no nosso chat, e durante 45 dias, ou seja, desde o dia de hoje, 30 de outubro, até o dia 15 de dezembro, essa consulta pública com respeito ao texto vai estar no ar. Eu vou copiar o link e vou colocá-lo depois no chat, né? E último aviso, nossa próxima sessão vai ser no dia 13 de novembro, às 10h30, de 10h30 às 12h, como sempre, com Lina Penati, Luma e Nádia, e o tema é o cuidado comunitário, refletindo a partir de um banco de dados sobre enfrentamentos coletivos à pandemia da Covid-19 no Brasil. Tá? Esse era o pequeno conjunto de avisos que eu queria dar para ocupar os nossos 5 minutos de atraso acadêmico regulamentar, e agora que os 5 minutos já se passaram, eu queria dizer que nós estamos todos na nossa rede, no nosso ciclo, muito, muito felizes em acolher os colegas. Originalmente, a gente tinha uma negociação com José Soeiro, que esteve no Departamento de Sociologia, fez um seminário super interessante, Penso que e não é a, verdade absoluta. e à época eu disse a Existe ele, en el nós mundo vamos en lhe las dar o cuales troco decisiones son e vamos lhe sociales. convidar para o nosso Pues esa es una de ciclo, las para que grandes você possa falar um preocupaciones que pouco tenemos mais cuando no hablamos desde meio nuestra posición, dos que se desde un lugar interessam pelo de tema do enunciación. cuidado no Brasil. Eso no Ah, e significa que nosotros no tenemos opiniones y que podemos está estar en aberto o discordancia, como microfone. entender que las verdades en el mundo no son absolutas y que hablamos desde un lugar, no Julia, está significa que no abierto su, podemos su discordar de otras micrófono. personas, como creo que también hay pues que Bueno, reconocerlo, que no. graças. E então, a chantagem que foi feita com José Soeiro quando do seminário no Departamento de Sociologia resultou na vinda dele a esse nossa sessão do Cartas, mas foi mais ainda, resultou que nós ganhamos o José Soeiro, ganhamos a Sara e ganhamos Valentina, não sei se Sofia está por aí também. Ah, Bom ah, dia. Ai, bom dia, que Bom bom. dia, estou aqui Então, também, Nádia. então, nós chantageamos um e ganhamos de presente mais três, né? Estamos Muito muito obrigada. felizes.
muito, muito felizes em receber vocês. Nós distribuímos um texto para discussão no dia de hoje, que foi um texto publicado na revista Fronteiras de Sociologia sobre o conceito de cuidado informal, ambiguidades e controvérsias nos seus usos científico e político. O texto circulou na nossa rede e é com enorme prazer que nós recebemos vocês quatro. José Soeiro é sociólogo, é professor no Instituto de Sociologia na Universidade do Porto, e como se isso fosse pouco, nós que somos professores sabemos que isso é muito, né? Ele ainda é alguém ativamente engajado na vida política portuguesa, é deputado na Assembleia da República, fez parte do grupo de trabalho para o combate à precariedade, do qual importante, porque dele saiu um processo de regularização dos precários do Estado, mas foi também o responsável pela criação do Estatuto do Cuidador Informal em Portugal, bem como da nova lei de combate à assédio ao trabalho, da consagração da reforma por desgaste rápido para pedreiros, do fim da penalização para longas carreiras contributivas, ou seja, ele é incansável. Tá? É um enorme prazer receber Soeiro conosco e com ele toda essa experiência de pensar, né, e agir no campo dos cuidados. Né? Esse texto é um texto que é coautorado juntamente com Sara Canha, que é antropóloga, é pesquisadora de um centro que tem um nome que eu acho lindo, do ISCTE, do Instituto Universitário de Lisboa, é o centro CRIA, Centro de Rede de Investigação em Antropologia, eu acho o máximo o nome que vocês criaram, sem querer brincar com o CRIA. Receber também Sofia Alexandra Cruz, que é também professora na Universidade do Porto, mas professora na Faculdade de Economia e é investigadora integrada ao Instituto de Sociologia da Universidade do Porto. Tá? Por fim, mas não por último, a Valentina Perrota, que é pessoa também conhecida de nós todos na América Latina, que trabalhamos no campo do cuidado. Valentina é socióloga, tem enorme produção sobre o tema do cuidado na América Latina, especial reflexão sobre a experiência uruguaia no campo de estudo do cuidado, é investigadora e professora do Grupo de Sociologia do Gênero da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade da República, da UDELAR, e é ativa participante do Claxo, é co-coordenadora da nossa rede, né, do Grupo de Trabalho de Gênero e Cuidados do Claxo. Eu acho que foi, não é? Coordenadora acadêmica da especialização em políticas do cuidado, e eu tenho certeza que é coordenadora acadêmica da maestria em estudos do cuidado que o Claxo conduz nesse momento com a UTE do Equador. Ou seja, são colegas que nos importam muito em termos intelectuais, mas além do texto que estão trazendo, e, sobretudo, para nós que estamos no Brasil, dialogar com a experiência portuguesa, refletir sobre o caso de Portugal, e refletir a partir da reflexão que temos feito na América Latina. A presença de Valentina é um privilégio também entre nós nesse momento para isso, vai fazer com que essa sessão do Carter seja realmente uma sessão muito especial. É um prazer ter vocês conosco, e a palavra fica com vocês. A nossa dinâmica é de alguma coisa em torno de 30, 40 minutos de exposição, que nos deixa uma hora para conversar, para trocar ideias, né, sobre o texto, sobre a exposição e sobre as novas ideias, porque Soeiro também recém terminou um texto que se chama Mobilizando pelos Direitos do Cuidado, pensando a partir da experiência portuguesa. Então, eu acho que tudo isso vai estar um pouco sobre a mesa e é uma alegria recebê-los. Com a palavra, vocês. Obrigado. Obrigado à Nádia, à Nádia Guimarães pelo convite, pelo desafio. Não foi nenhuma chantagem, foi um convite recebido com muito gosto e que também me fez todo sentido alargar desde logo à Sara, porque ela fez uma tese de mestrado sobre o estatuto do cuidador informal, e então é importante também que esse estudo que ela fez possa ser aqui compartilhado. E nesta apresentação inicial eu vou dividir a apresentação com a Sara e também a presença da Sofia e da Valentina. Não vou voltar a apresentar, já foram apresentadas, mas são duas colegas, duas pessoas também amigas que têm estado
também a trabalhar sobre estes assuntos. A Valentina, certamente já conhecida de todos vós, a Sofia, talvez muitos e muitas de vós não conheçam, mas como foi dito, nós as quatro em conjunto fizemos esse texto que saiu este ano, uma resenha sobre o conceito do cuidador, do cuidado informal, do cuidador, da cuidadora informal. Eu vou fazer referência também a isso e depois a Sofia, a Valentina complementarão e acrescentarão o que entenderem também na discussão. Estão aqui também, aproveitemos a presença delas também para a discussão. Esta apresentação inicial, como disse, vou dividi-la com a Sara e pedindo desculpa para aquelas pessoas para quem seja um pouco redundante ou repetido, eu vou começar precisamente a partir da experiência portuguesa, vou começar com com a referência ao movimento, a um movimento improvável de cuidadores e cuidadoras informais que surgiu em Portugal em 2016. A foto que vocês veem aí é a foto da primeira iniciativa convocada pelos cuidadores e pelas cuidadoras e que enfrenta ao Parlamento, por acaso é onde eu estou agora, portanto aqui na frente desta casa, em que se exigia o reconhecimento de um estatuto para os cuidadores e as cuidadoras informais, em que se dizia que os cuidadores informais trabalham 24 horas, 365 dias por ano e, portanto, se exigia respeito. Estou a ler as cartolinas que eram trazidas pelos cuidadores, algumas das cartolinas, e em que se pedia que houvesse quem cuidasse dos cuidadores e das cuidadoras. Este movimento surgiu, na verdade, no final de 2015, a partir de grupos do Facebook, grupos de comunicação entre os cuidadores, que eram sobretudo grupos de autoajuda, grupos de interajuda, se quisermos, de partilha de problemas, dificuldades, de como cuidar de pessoas com determinadas patologias. Eram sobretudo grupos de cuidadores e de cuidadoras de pessoas com Alzheimer e com outras demências e doenças degenerativas. E esses grupos criaram, no fundo, uma espécie de embrião de primeiro mecanismo de identificação, a partir do qual, alguns destes cuidadores, destas cuidadoras, são sobretudo mulheres, naturalmente, começaram a comunicar e procuraram exigir que olhassem para a sua situação e começasse a haver respostas públicas, respostas de políticas públicas. Em julho de 2016, a partir desses grupos de Facebook e com o apoio de uma eurodeputada, foi realizado o primeiro encontro nacional de cuidadores e de cuidadoras informais, que juntou cerca de 220 pessoas. É importante também dizer que entre os dinamizadores, as dinamizadoras deste movimento, estavam com grande protagonismo ex-cuidadores e ex-cuidadoras, ou seja, pessoas que tinham sido cuidadores, mas que já não eram cuidadores, mas que tinham por isso mesmo mais tempo, mais disponibilidade para se dedicarem à construção do próprio movimento. E eu creio que podemos dizer que este é um movimento improvável, para já porque na maior parte dos países o tema dos cuidados tem visto acontecer mais mobilizações de cuidadores e de cuidadoras profissionais, de trabalhadores muitas vezes precarizadas, trabalhadoras precarizadas dos cuidados, por vezes trabalhadoras do setor informal, mas em todo caso trabalhadoras remuneradas dos cuidados. Aqui não é o caso. Este movimento é um movimento de cuidadores e cuidadoras não remuneradas, essencialmente cuidadoras familiares, e que cuidavam no início. Esta foto é do grupo inicial, que eram cuidadoras de pessoas com Alzheimer. Porque é que creio que se pode falar de um movimento improvável que retirou de uma espécie de clandestinidade legal estes trabalhadores e de uma grande invisibilidade pública? Porque precisamente este grupo de pessoas estão entre aquelas que teriam mais dificuldade para se mobilizarem pela dispersão e pela atomização dos cuidadores, cada uma nas suas casas, dispersos, atomizados, comunicando, apesar de tudo, pelas redes sociais, pelo confinamento doméstico a que muitos dos cuidadores, das cuidadoras se veem atirados, porque quando se tem que cuidar de alguém
permanentemente, todos os dias, 24 horas por dia. Isso implica um isolamento das redes de sociabilidade mais alargadas e um confinamento doméstico muito forte. Também, em terceiro lugar, por um registro fatalista com que muitas vezes é vivenciado o cuidado, ou seja, o cuidado vivenciado como uma obrigação que resulta dos deveres familiares e, portanto, como uma obrigação que é natural, que não tem grande espaço para ser questionada como sendo um dever resultante das relações familiares. Também pela ausência de um adversário que se fosse muito óbvio contra quem dirigir o movimento, isto é, nas teorias da ação coletiva, na sociologia dos movimentos sociais, a identificação de um adversário, de uma entidade à qual um movimento se possa dirigir, que possa ser um interlocutor, é uma condição fundamental para a estruturação do movimento, a par, claro, da construção de uma identidade coletiva, e aqui não havia propriamente um adversário óbvio, a não ser o Estado, em substituição do qual, de certo modo, os cuidadores e as cuidadoras informais operam através da prestação de cuidados. E, finalmente, pela questão do tempo. E por isso é que eu dizia, sublinhava o protagonismo de ex-cuidadores e cuidadoras informais, porque quem está a prestar cuidados informais a tempo inteiro tem uma enorme pobreza temporal, isto é, tem uma enorme escassez de tempo para si e também de tempo para a ação pública, a ação coletiva, enfim, para todas as atividades que extravasem o próprio cuidado. Como é que eu faço isto? Ok, quando nós falamos dos cuidadores, das cuidadoras informais, estamos a falar em Portugal de um universo que é calculado, aliás, estas estimativas foram feitas pela Eurocarers, uma associação europeia de cuidadores para a realidade da Europa, que anda entre 8% a 10% da população, mas enfim, se for 8% da população, corresponderá a cerca de 827 mil pessoas, das quais um quarto são cuidadores a tempo inteiro. A esmagadora maioria são mulheres e tem havido vários estudos, alguns até mais recentes do que este que aqui refiro, que é um estudo feito pela Eurocarers, alguns mais recentes, de uma equipa de investigadores que é o Pedro e a Luísa Prista, mas que corresponde grosso modo a 4 mil milhões de euros anuais se as horas de prestação de cuidados fossem convertidas a partir do valor do salário mínimo. Também foi feito um diagnóstico sobre quem é que são, qual é o perfil típico destes cuidadores, destas cuidadoras informais. São essencialmente mulheres, maioritariamente mulheres, com idade entre os 45 e os 75 anos e que cuidam de familiares. Este movimento foi estruturado em torno de uma reivindicação essencial, que era a reivindicação de um estatuto do cuidador e da cuidadora informal. Ou seja, foi em torno dessa reivindicação unificadora que surgiu uma petição em 2016 que reivindicava justamente a criação desse estatuto. Esta petição tinha 14 reivindicações, desde logo a criação de um estatuto, mas depois elencava um conjunto de outras matérias que correspondiam às necessidades identificadas pelo primeiro encontro de cuidadores e cuidadoras informais no final de 2015, realizado em Lisboa, e que eram basicamente o apoio financeiro, a redução do horário laboral para as pessoas que prestam cuidados, sem perda de vencimento, estruturas formais de acompanhamento às pessoas. Aqui aparece a pessoa doente, porque estamos a falar de cuidadores, esta petição era, insisto, de cuidadores de pessoas com Alzheimer, a necessidade de estruturas formais de acompanhamento, do descanso do cuidador, do apoio emocional e psicológico, deduções fiscais também para as despesas relacionadas com a prestação de cuidados, um subsídio por morte para apoiar as pessoas quando elas deixam de ser cuidadoras e se veem subitamente numa situação também de pobreza, até porque a maior parte das pessoas que acabam por se dedicar aos cuidados informais a tempo inteiro têm que abandonar o emprego e, portanto, ficam sem qualquer tipo de rendimento. E também esta questão é muito importante, a contabilização para efeitos de reforma de pensão de velhice do tempo dispendido a cuidar de outras pessoas, ou seja, o reconhecimento dos cuidados como um trabalho que deveria ser reconhecido
pelo menos no momento de se estabelecer a carreira contributiva e de se atribuir uma pensão de velhice, aliás, como é feito com outras formas, com outras atividades, para dar o caso português, com outras atividades em que as pessoas, na verdade, não têm um emprego formal, não estão a descontar para a segurança social, mas os anos prestados nessa atividade são contabilizados para a carreira contributiva e para a pensão de velhice. O exemplo no campo das atividades masculinas é o serviço militar obrigatório quando ele existia em Portugal. Na realidade, para além destas reivindicações muito concretas, o movimento foi-se estabelecendo as reivindicações do movimento e o modo como se colocou no espaço público foi-se construindo com uma gramática associada aos direitos humanos, e podem ver aí uma das pancartas, uma das cartolinas, a este reconhecimento do trabalho, a esta ideia de que há um trabalho. Vejam, há uma cartolina que diz: os cuidadores informais trabalham 24 horas, 365 dias por ano. Respeito. É muito interessante porque quando no Parlamento se discutiu se deveria ou não ser reconhecido para efeitos de carreira contributiva o período dispendido a prestar cuidados informais, a secretária de Estado disse: bom, mas nós não podemos contabilizar para a reforma porque eles não trabalharam. Mas, na verdade, aqui disputava-se o reconhecimento deste tempo de cuidados como um tempo de trabalho. E, no fundo, a ideia de que era preciso retirar de uma certa inexistência social o trabalho de cuidados e reconhecer simbolicamente também contra uma ignorância sobre a existência dos cuidadores. Como diz aí, basta de ignorarem, os cuidadores existem. E, portanto, a atribuição de um conjunto de direitos reconhecidos pelo Estado para um grupo de centenas de milhares de pessoas que, olhando para a sua situação, tinham a sensação de só terem deveres e nenhum direito. Temos aqui também outras reivindicações. Neste momento já se tinham juntado nesta outra concentração em frente ao Parlamento, já se tinha juntado aos cuidadores de pessoas com Alzheimer também mães e pais de crianças, de jovens, de pessoas com deficiência. Quando os cuidadores e as cuidadoras tomaram a palavra para dizerem aquilo de que precisavam, para, através de narrativas biográficas, nomeadamente numa sessão que foi realizada na Assembleia da República com dezenas de cuidadores. Eu fiz a análise das 27 intervenções que existiram nessa sessão. São 27 testemunhos biográficos de cuidadores e aí estão identificadas as principais dimensões referidas. Primeiro, à cabeça, a insuficiência económica e a necessidade de transferências sociais para compensar a pobreza dos cuidadores e a ausência de rendimentos. Em segundo lugar, a crítica da escassez de resposta de cuidados formais e a necessidade de maior apoio por parte do Estado. Em terceiro lugar, a dificuldade de conciliação entre trabalho e cuidados e a necessidade de licenças profissionais. Muitas das pessoas que tomaram a palavra diziam que a partir do momento em que, por exemplo, havia uma cuidadora que dizia: a partir do momento em que o diagnóstico foi feito à minha mãe, eu soube que o diagnóstico também era para mim, que eu tinha que abandonar o trabalho e que não me podia dedicar, não ia conseguir continuar a cuidar. Várias pessoas falavam da dificuldade que era continuarem a cuidar e do feedback que tinham no seu próprio emprego, de que estavam a falhar e de que se tornava cada vez mais incompatível a prestação de cuidados com a manutenção do emprego. Também um sentimento de total ausência de rendimento e muitas vezes de dependência do marido, que continuava, no caso em que era um casal heterossexual, mas de dependência do marido que continuava a trabalhar e a mulher que passava a cuidar sentia-se completamente dependente. A questão da falta de carreira contributiva, a necessidade de reconhecimento dos anos de provisão de cuidado, é uma questão central, porque muitas destas pessoas que cuidam há muitos anos, estamos a falar de cuidadoras que cuidam há 10, há 15, há 20, há 40 anos. Havia uma mãe de uma pessoa com deficiência que era cuidadora a tempo inteiro há 42 anos e que se perguntavam
o que é que vai acontecer no momento em que eu for para a reforma? O que é que me vai acontecer? Que proteção é que eu vou ter no momento em que eu for para a reforma? A questão da sobrecarga, da exaustão e da ausência de vida pessoal aparecia também muito nos testemunhos. Eu depois tenho alguns testemunhos, excertos de testemunhos que posso partilhar, não vou fazê-lo agora porque não temos tempo, mas depois posso retomar isto. E também um sentimento de isolamento e de não reconhecimento do trabalho de cuidado, no fundo, que era prestado. O, no fundo, penso que nós podemos olhar para as reivindicações deste movimento como a tentativa de passar de um regime, que é o regime que nós temos de cuidado em Portugal, que é um regime de familialismo por defeito e um familialismo prescrito pela lei. Por defeito porquê? Pela inexistência de apoios do Estado, pela inexistência de respostas formais que permitam substituir a família, acaba por, na ausência dessas respostas, se pressupor que é à família que vai caber a prestação de cuidados. Mas também prescrito pela lei, porque a lei portuguesa explicitamente prescreve que é um dever familiar o dever de acompanhamento das pessoas com dependência e prescreve inclusivamente o dever de acompanhamento não apenas dos pais relativamente aos filhos, mas também dos filhos relativamente aos pais, o que depois tem impacto no modo como são desenhadas várias prestações sociais. E também se diz, a lei portuguesa também prescreve a obrigação familiar quando, por exemplo, uma pessoa que foi hospitalizada tem alta hospitalar, é uma responsabilidade da família cuidar dessa pessoa a partir do momento em que o hospital lhe dá alta e, portanto, não existe uma transferência entre o sistema hospitalar e um sistema público de cuidados continuados de longa duração. O que o movimento dos cuidadores e cuidadoras, no fundo, procurava era que se passasse de um familialismo por defeito, de um familialismo prescrito pela lei, para um familialismo apoiado pelo Estado. Porquê? Porque do que se tratava em termos de reivindicações era que houvesse apoio direto, financeiro direto, para que se mantivesse os cuidados no âmbito familiar, isto é, subsídio de apoio aos cuidadores para que familiares pudessem continuar a cuidar. Era um apoio indireto através de apoio domiciliário, aqui já uma política de alguma desfamiliarização. Eram medidas de descanso dos cuidadores, das cuidadoras informais, e era o reconhecimento deste trabalho de cuidado familiar através de licenças ou da possibilidade de faltas ou do reconhecimento da carreira contributiva. Ou seja, era uma agenda mais de familialismo apoiado pelo Estado e menos uma agenda marcada por políticas de desfamiliarização. O movimento teve vários momentos, teve um repertório de luta variado, com petições, concentrações, uma vigília, um cordão humano, uma manifestação nacional, com muitos testemunhos junto da comunicação social. A presença pública do movimento fez-se muito a partir dos testemunhos biográficos e do interesse da comunicação social por estes testemunhos biográficos e também é interessante verificar que estamos a falar normalmente de concentrações pequenas em número, em dimensão, 15 a 30 pessoas. A manifestação nacional não, essa já teve 300 pessoas, mas, portanto, de pequenas concentrações, mas que tinham um grande impacto mediático. Ou seja, para usar os termos do Patrick Champagne, eram manifestações de papel, na medida em que elas aconteciam nas ruas, naturalmente, mas tinham, sobretudo, lugar nas páginas dos jornais, nos noticiários das televisões, na cobertura mediática que era feita com base nos testemunhos de vida, nas narrativas biográficas dos próprios cuidadores e cuidadoras informais. Durante o movimento foi-se também alargando o perfil de quem compunha este movimento, porque ele começou por ser um movimento composto por cuidadores de doentes com Alzheimer, mas assumiram cada vez maior protagonismo os pais e mães de crianças com deficiência, ou seja, mesmo naqueles 27 testemunhos que vos dizia, testemunhos biográficos que foram feitos no Parlamento, cerca de metade, cerca de 10 testemunhos foram de pais e mães, sobretudo mães, aliás, apenas um pai e as restantes mães de crianças com deficiência. E vocês veem aí que à cabeça da manifestação nacional iam precisamente familiares e crianças com deficiência. Por vezes, na dificuldade de marcarem presença os cuidadores informais
pela circunstância de estarem a cuidar em casa, o movimento construía cartões em forma de corpo humano para assinalar a presença de pessoas que não podiam estar presencialmente, mas que estavam na rua com o seu nome sob a forma de uma representação em cartão. Mas aqui como vem, na manifestação, existe um protagonismo crescente nas manifestações, nas audições públicas e nas presenças mediáticas das mães cuidadoras de crianças com deficiência. Aqui também pode haver mais uma fotografia dessa manifestação em que era muito evidente a presença, eu diria, maioritária das mães cuidadoras de crianças com deficiência, quase todas elas, obrigadas a deixarem de trabalhar profissionalmente para se dedicarem a tempo inteiro ao cuidado das crianças. Esta foto é de um momento, é do 8 de março, do dia 8 de março, desculpem, do dia 8 de março de 2019, quando houve mais uma concentração, e aqui já se vê um certo alargamento. Enfim, não é evidente para quem não conhece as pessoas, mas aqui já vemos um alargamento dos cuidadores, dos diversos tipos de cuidadores informais, de pessoas com Alzheimer, mas também de pessoas idosas e também de mães cuidadoras de crianças com deficiência. E neste 8 de março aconteceu também um outro facto interessante, que é o primeiro contacto entre o movimento das cuidadoras informais, que não nasceu a partir do movimento feminista, e o movimento feminista que celebrava a Greve Feminista Internacional. Aí vêm 3 ativistas da Greve Feminista Internacional que se juntam à manifestação das cuidadoras informais, e começa a haver pela primeira vez um diálogo entre o movimento feminista e o movimento dos cuidadores das cuidadoras informais, que, como digo, surgiu com uma agenda familiarista, que não era uma agenda marcada por um discurso feminista de visibilização das desigualdades de género, era um discurso mais de apoio à possibilidade de familiares poderem cuidar com algum apoio do Estado. Este contacto daria origem a um segundo ciclo de mobilizações, de que eu não vou poder falar, mas que se inicia já depois da pandemia, ou já a seguir à pandemia, e que é um ciclo marcado por uma confluência entre o movimento feminista, o movimento das cuidadoras informais, o movimento sindical e o movimento de imigrantes, por um Serviço Nacional de Cuidados, a partir de uma iniciativa legislativa de cidadãos, que é ela muito mais, tem uma agenda mais próxima da desfamiliarização e uma agenda mais marcada por um discurso feminista que não existia neste primeiro ciclo dos cuidadores das cuidadoras informais. Como é que eu estou de tempo, Nádia? A gente tem a maior vontade de lhes ouvir. Então, nós temos já 30 minutos, se eu não me engano. Então, pronto, eu vou ter que acelerar. Bom, aqui o que eu queria dizer rapidamente é Acelere, que... mas não deixe de falar. Será uma pena para nós se Não, vocês deixarem de falar. a Sara tem, ainda temos a parte da Sara, por isso desculpem que descontrolei um bocadinho o tempo. Bom, aqui o que eu queria fazer um comentário, mas voltarei a isto depois, sobre o facto deste movimento dos cuidadores, das cuidadoras informais, dizer respeito a um dos vértices da Organização Social dos Cuidados, e de como é que se relaciona com os outros vértices. Não vou ter grande tempo para isto, mas em Portugal o mercado é basicamente um mercado inacessível para a maioria das pessoas, a não ser na sua vertente clandestina. O Estado tem uma escassez de políticas públicas, ainda que tenha avançado com algumas políticas de apoio a um familialismo por via dos apoios aos cuidadores, e também de externalização para a comunidade, vamos dizer, para o setor social não lucrativo, o setor privado não lucrativo, de um conjunto de respostas sociais. Mas enfim, voltarei a isto, e agora termino com estes 2 slides sobre o artigo que fizemos com a Sofia, a Sara, a Valentina, sobre o uso do conceito de cuidadores informais, porque nós vimos que o conceito de cuidadores informais foi um conceito que permitiu criar um mecanismo de identificação entre pessoas que não tinham uma palavra para se nomear, mas que, a partir do momento em que o movimento surge, muitos dos cuidadores, e isso era uma coisa que era muito dita por eles, nós finalmente passamos a saber o que é que éramos. Nós finalmente tínhamos uma palavra para dizer a nossa situação.
E então há aqui um uso militante da categoria do conceito de cuidado informal, de cuidador informal, da figura dos cuidadores informais, que permitiu uma identificação coletiva e também a criação de uma consciência, se quisermos, de uma consciência de grupo, classe, talvez não seja classe, mas pelo menos de um grupo para si. Mas quando nós vamos ver os usos científicos do conceito de cuidadores informais, nós vemos que, de facto, a maior parte da literatura centra-se nas relações familiares, ou seja, a maior parte da literatura sobre cuidados informais que utiliza esta categoria, na verdade, centra-se nos cuidados familiares. São muito poucos os estudos que dizem respeito, que se debruçam sobre outras dimensões dos cuidados informais, que seriam a dimensão dos cuidados comunitários prestados no âmbito das relações não mercantis de apoio comunitário. Por outro lado, nós também identificamos um contraste entre uma literatura se calhar mais forte, talvez mais forte, diria, no contexto europeu, uma extensa literatura sobre os sistemas de cuidados de longa duração, muito marcada pela necessidade de responder ao fenómeno do envelhecimento demográfico como uma das dimensões da crise dos cuidados e que coloca a ênfase no reconhecimento dos cuidadores informais, não tanto como um trabalho não remunerado, mas mais no reconhecimento do valor social dos cuidados informais e da importância dos cuidados informais para a sustentabilidade dos sistemas de cuidados, ou seja, a convocação dos cuidados informais para poderem equilibrar uma dificuldade que os Estados têm na provisão dos cuidados. Em contraste com uma literatura que é claramente aquela que creio que faz parte de que a Nádia Guimarães, a Helena Irata, a Valentina e muitas outras investigadoras são, enfim, grandes representantes, que é uma literatura sobre os regimes dos cuidados e sobre o trabalho reprodutivo, que é uma literatura que tem uma lente de género e que olha para os cuidados informais, como trabalho não remunerado, como um trabalho historicamente invisibilizado e como fazendo parte do debate sobre os cuidados informais de uma questão mais vasta de desvalorização do trabalho de cuidados e de desigualdade de género. E por isso é que nós fazemos, no fundo, 4 críticas ao conceito de cuidados informais, identificamos 4 problemas neste conceito. O primeiro e eu não quero desvalorizar a importância militante que o conceito teve na conformação de um movimento social em Portugal, mas do ponto de vista dos seus usos científicos, parece-nos que existe uma porosidade e uma certa confusão de fronteiras que permitem definições operacionais muito diferentes quando se vai contabilizar e operacionalizar o conceito de cuidados, o que dificulta também a comparação e os estudos internacionais, quer sobre a dimensão, quer sobre o valor deste tipo de trabalho. Em segundo lugar, a referência à informalidade gera muitas vezes uma confusão, porque quando as pessoas ouvem cuidado informal, muitas vezes pensam que se está a falar de profissionais do cuidado, portanto, trabalho remunerado, mas do setor informal. Quando nós falamos de cuidados informais, estamos a falar de cuidados que não são remunerados e que são essencialmente da esfera familiar, mas também da esfera comunitária. Em terceiro lugar, a ideia de que a utilização do termo de cuidados informais em vez de trabalho de cuidado não remunerado, realizado principalmente por mulheres, pode naturalizar regimes de cuidados desiguais e também fornecer uma base para orientações centradas na capacitação individual, nos cuidados pessoais, na formação e, portanto, muito centradas em como é que nós vamos apoiar individualmente os cuidadores informais e não centrados em como é que nós vamos transformar um regime de cuidados baseado na divisão sexual, na desigualdade de género e na expropriação de um trabalho que não é reconhecido. Finalmente, uma contradição entre uma descrição que é aparentemente ampla dos cuidados, a Sara vai falar disso a seguir, que é aparentemente ampla, mas que depois, na sua operacionalização, quando nós vamos ver as políticas públicas direcionadas aos cuidados e aos cuidadores informais, elas estão muito mais restritas, porque elas basicamente dirigem-se aos cuidadores familiares, desconsideram os cuidados comunitários e tendem a reforçar a familiarização da organização social dos cuidados, muitas vezes até reforçando a familiarização e sendo extremamente seletivas nos apoios pela introdução de condições de recursos. E penso que é isso também que nós podemos retirar do balanço crítico sobre o Estatuto de Cuidador Informal em Portugal, de que a Sara vai falar, e peço desculpa do tempo que tomei. Sara, força.
Muito obrigada, Sueli, Sara. Olá, Nada, olá, nada de desculpas. Estamos muito contentes em que vocês estejam aqui. olá a todos e a todas. Obrigada, agradeço desde já ao José Soeiro por me ter dado a possibilidade de estar aqui convosco também e a fazer parte desta apresentação. E vou continuar, como como o José Soeiro disse, a falar mais sobre o Estatuto, sobre as principais medidas, o alcance e as suas limitações, e também retomar um pouco as discussões que o José introduziu sobre as diferentes visões político-ideológicas sobre o papel dos cuidados informais, porque o que está em causa é o reconhecimento e como é que se vai fazer esse reconhecimento. E no processo parlamentar que aconteceu em Portugal, na discussão política é muito visível as diferentes como se queria reconhecer, que medidas queriam e que visões sobre o papel dos cuidados na sociedade e a distribuição entre Estado, família, mercado, comunidade é que se pretendia e qual é que foi, foi em frente. Queria só, se calhar podia só mudar a partilha da tela para mim, para ser mais fácil passar os slides. Posso tentar? Vou só tentar fazer isso. Se for possível. Já está? Tá? Ah, já está, eu acho que é acho que é a sua Acho que tela. já. Já Acho que está, acho que já. sim, já consegui. Aham. Obrigada, pronto. E antes de falar sobre o Estatuto e sobre o processo parlamentar, acrescentar, como o José já falou, do modelo familista português, que vem, eu queria dar, pronto, contextualizar mais um pouco no próprio enquadramento jurídico português, porque não só temos esse familismo por defeito, em que o Estado se desresponsabiliza pela criação de respostas formais, mas temos também na própria lei, como o José disse, está prescrito pela lei este familismo em diversas, e também no enquadramento jurídico sobre os cuidados sociais. Na nossa Constituição, enquanto, por exemplo, enquanto o acesso aos cuidados de saúde é considerado um direito universal e existe o Serviço Nacional de Saúde, por outro lado, os cuidados sociais não são uma responsabilidade estatal e o Estado tem financiado e delegado às instituições de solidariedade social a proteção social dos cuidados, sendo que estes cuidados são 70% dos cuidados sociais. Nós temos em Portugal a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, desde 2006, e aqui vemos enquanto os custos dos cuidados de saúde são suportados por este Sistema Nacional de Saúde ou outros subsistemas de saúde, os custos dos cuidados sociais são sujeitos a um regime de comparticipação em função dos rendimentos dos agregados familiares, ou seja, os apoios existem para quando a família falha nesta responsabilidade de cuidar. E isto está inscrito também no Decreto-Lei da Rede Nacional de Cuidados Continuados, onde diz aqui no artigo 6 a participação e a corresponsabilização da família e dos cuidadores principais na prestação de cuidados. O José também já falou da dimensão dos cuidados informais em Portugal, que contrasta a dimensão de estimativas entre 827 mil cuidadores e 1,4 milhões. Esta estimativa contrasta com a escassez de cuidados formais, em que Portugal tem uma das taxas mais baixas de cobertura de cuidados formais e em que a mão de obra do setor de cuidados continuados é estimada pela Comissão Europeia em cerca de 17 mil e 600 pessoas. Estes números mostram bem o contraste em quem realiza os cuidados sociais em Portugal. E também é importante reforçar, como o Zé disse, que as políticas na Europa, as políticas de cuidados continuados, as políticas para os cuidadores informais surgem neste contexto de criação de políticas de cuidados continuados, que surgem neste contexto que já sabemos, transformações demográficas, mudanças nas estruturas familiares, o aumento da taxa de emprego feminino, um contexto de retração do Estado Social e de privatização de responsabilidades de cuidados estatais, em que existe esta pressão cada vez maior sobre os sistemas sociais e de saúde, e o que se tem chamado de crise de cuidados, e é só para sublinhar que é neste contexto de contenção de recursos que as políticas para os cuidados informais surgem, e têm surgido muito, e como o José Soeiro disse, que vem reforçar na realidade este familismo, e isso é uma resposta, surgem como uma resposta
mais barata, de contenção de recursos, em que estes cuidados, os cuidadores informais surgem como um fator de sustentabilidade do sistema de cuidados. E é neste contexto então que passamos que o Estatuto em Portugal é criado. O José falou do movimento dos cuidadores e como este esteve presente desde a criação da petição mas também no processo parlamentar, sendo ouvido no grupo de trabalho que foi criado no Parlamento para a discussão do Estatuto, e também até hoje tem estado ativo na reivindicação da melhoria do Estatuto. É importante dizer que neste período em que a lei foi aprovada, nós tínhamos uma solução política particular, constituída por um governo minoritário do Partido Socialista, sustentado em acordos parlamentares da esquerda com o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda. E este enquadramento, esta legislatura, ser assim, foi muito importante para poder também, para que as reivindicações dos cuidadores fossem ouvidas e se pudesse criar não apenas medidas escassas na área da saúde, mas uma medida embora na prática com problemas, como vamos ver, mas com maior abertura para a área da proteção social e laboral também. É importante também sublinhar que havia um aparente consenso político na criação de medidas de apoio e do reconhecimento dos cuidadores, porque todos os partidos, em diferentes momentos, e também o governo em 2019, lançaram os seus próprios projetos de lei para criar medidas de apoio aos cuidadores. E em 2019 esta lei, o Estatuto do Cuidador Informal, é aprovado por unanimidade. Também referir que o Estatuto foi primeiro implementado por projetos piloto e só em 2022 ele é generalizado ao país, a Portugal continental. Isto não abrange as ilhas dos Açores e da Madeira que tiveram estatutos próprios. E é um processo que continua, porque só este ano, só em 2023, a lei foi aprovada em 2019, mas só em 2023 são aprovadas as medidas de proteção laboral. Também vêm surgindo alguns projetos de resolução e, por exemplo, dou este exemplo do projeto de lei do PSD, que eu já vou falar mais à frente, do Partido Social Democrata, que vem também propor uma alteração no Estatuto, ou seja, este é um processo que continua. E como eu estava a dizer, há um aparente consenso na necessidade de reconhecimento, mas o que acontece é que ele é atravessado por visões muito diferentes sobre o que se quer reconhecer e que medidas devem abranger este estatuto. Por um lado, tivemos o Partido Social Democrata e o CDS, que são partidos à direita no Parlamento, que defendiam os cuidados e que os seus projetos de lei viam o cuidado informal como uma atividade nobre e voluntária que deveria ser valorizada, em que os cuidados são idealmente prestados pela família no domicílio e o papel do Estado é principalmente investir nesta forma de apoio domiciliário. Ou seja, o CDS, por exemplo, continha medidas abrangentes em diferentes áreas da saúde, da proteção social, da proteção laboral, incluía também esta medida de contagem do tempo de cuidados para a carreira contributiva e para a pensão de velhice, mas nesta perspectiva familista de apoiar uma função familiar. E ao mesmo tempo tínhamos esta medida de política também no projeto de lei do Bloco de Esquerda, no lado oposto do Parlamento, à esquerda, mas que numa perspectiva totalmente diferente, não é? Como o José já disse, no reconhecimento de um trabalho que historicamente tem sido invisibilizado, na defesa de uma perspectiva mais alargada sobre o trabalho, que inclui o trabalho reprodutivo dos cuidados, e defendendo um regime misto, não só de apoio destes cuidados não pagos, mas também o reforço das estruturas formais de cuidado. Tínhamos também, por outro lado, o PCP, o Partido Comunista, que reivindicava medidas mais centradas no apoio às pessoas em situação de dependência, porque tendo um ideal de desfamiliarização dos cuidados, ou seja, os cuidados são responsabilidades do Estado e as medidas eram mais centradas a apoiar, a criar estruturas
estatais e serviços do Estado de cuidados para as pessoas que necessitam dos cuidados, e os apoios aos cuidadores informais eram mais focados na proteção laboral para que as pessoas se pudessem manter no mercado de trabalho, com uma visão mais limitada do conceito de trabalho. A visão maioritária, a visão do Partido Socialista e do Governo era uma ênfase, os seus projetos tinham uma ênfase no valor social do apoio aos cuidados familiares, bem como a necessidade de reforçar os cuidados formais. Só que o que aconteceu é que, na discussão das possíveis medidas para a criação do Estatuto, havia a discussão focava-se numa necessidade de ser cuidado para limitar o âmbito dos apoios, para não profissionalizar os apoios. Ou seja, eu tenho aqui uma passagem, por exemplo, que diz não deixa de ser uma grande preocupação estarmos a transformar aquilo que é um cuidador informal num cuidador formal. A lógica do cuidador informal assenta num princípio baseado no afeto, muitas vezes em laços de parentesco, e não numa ligação económica, numa ligação fiduciária. Ou seja, na realidade, a justificação para não criar medidas mais abrangentes era reforçando esta ideia familista, esta ideia do cuidado como função familiar, que não reconhece o valor económico, que distingue o que é o cuidado formal com valor económico e este cuidado como parte de uma função familiar. E aqui vemos como, na realidade, como esta lei vai continuar continua a reproduzir esta lógica de valorização do cuidado como uma função familiar. E o que é que fica no Estatuto, finalmente? O que é que temos no Estatuto hoje em dia? Na teoria, porque na prática ainda não se aplica não se está a aplicar o que está escrito na lei, em todas as suas vertentes. Na saúde, medidas de aconselhamento, acompanhamento, formação, apoio psicológico, descanso do cuidador. Na proteção laboral, como eu já disse, só em 2023 foi aprovada a legislação para a conciliação, não só no âmbito da transposição da Diretiva 2019 da União Europeia de conciliação entre o trabalho e a vida familiar e pessoal, mas também no âmbito da Agenda do Trabalho Digno, que foi um pacote de medidas de proteção laboral do Governo, que foi aprovado agora em 2023, que prevê uma licença de 5 dias, o direito a 15 dias de faltas justificadas, sem retribuição, importante este aspecto, direito a teletrabalho, horário flexível ou de tempo parcial. Na proteção social, o que se consegue alcançar é apenas um subsídio de apoio sob condição de recursos para cuidadores que prestem o cuidado de forma permanente, os cuidadores principais, que se chamam cuidadores principais na lei. E só podem ter este apoio se o rendimento de referência do agregado familiar seja inferior a 624 euros. E o salário mínimo em Portugal, é importante dizer, que é 760 euros, ou seja, este apoio só é elegível para pessoas que que têm rendimentos abaixo do salário mínimo nacional e que estão em situações de extrema pobreza. E é uma medida, no fundo, de apoio a uma situação de pobreza, a uma situação, quando uma pessoa... peço desculpa. É uma medida de apoio para quem está a cuidar de uma situação de pobreza, não é uma medida de apoio ao cuidado, é uma situação de pobreza. Pronto, desculpa. E também existem os requisitos para aceder ao Estatuto, são muito restritivos. A definição de cuidador informal é limitada a familiares até ao 4º grau, e se tratarem de cuidados a tempo inteiro, o cuidador tem de viver no mesmo agregado familiar do que a pessoa cuidada. E é aquele projeto de lei que eu falei do PSD, que foi aprovado na Generalidade, que está em discussão, pretende eliminar, uma das coisas que pretende é eliminar este requisito, por exemplo. E a pessoa cuidada também tem de receber prestações específicas, nomeadamente um complemento por dependência ou um subsídio de assistência à terceira pessoa. E se observarmos o relatório de avaliação final e conclusões dos projetos piloto, verificamos que o facto de não receber a pessoa cuidada não receber este tipo de prestações corresponde a mais de 50% das razões de indeferimento do Estatuto. Ou seja, este Estatuto vai ter um alcance muito pequeno, como viremos ver, porque é por causa destes requisitos muito restritivos. Vemos também como o perfil do requerente são 83% são mulheres, com idades médias nos 56 anos,
E também as razões principais de indeferimento do subsídio são o rendimento não ser tão baixo o suficiente, não ser igual ou superior, ser igual ou superior a estes 526 euros. E também, em 20% dos casos, cerca de 20%, o requerente ter idade superior à idade legal para a reforma. Também achei este dado interessante. E também esta questão do requerente não viver com a pessoa cuidada constituiu 11% das razões de indeferimento do estatuto. No final, hoje em dia, temos cerca de 16 mil pessoas com estatuto aprovado, ou seja, menos de 2% daquele número estimado de cuidadores informais que existem em Portugal, cerca de 5.200 subsídios aprovados, com valores médios de 300 euros por mês, o que é muito, muito baixo. E temos problemas no processo de implementação, as medidas da proteção laboral não estão a ser muito difíceis, não estão a ser aplicadas, segundo a Associação Nacional de Cuidadores Informais, as medidas de descanso do cuidador ainda está por regulamentar, o apoio psicológico também não existe, existe falta de divulgação, informação sobre o estatuto à população geral, e existem queixas também sobre os funcionários nos serviços não terem informação para divulgar as medidas do estatuto, e como vimos, as medidas de proteção são muito limitadas, é apenas este subsídio de apoio à situação de pobreza. E, finalmente, também vemos como, ao observar o processo de criação desta lei, a discussão política e os projetos de lei, observamos uma reprodução da desigualdade de género, porque o debate político não foi motivado pela desigualdade de género. Nenhum dos projetos de lei tem uma perspectiva de género, apenas o Bloco de Esquerda desenvolveu este aspecto nos debates parlamentares e no grupo de trabalho nas suas intervenções políticas. E o que vemos é que se sobrepõe esta preocupação com a valorização da função social, como vimos, dos cuidados familiares, que invisibiliza e reproduz a desigualdade de género. E pronto, para concluir, para os cuidadores informais e o movimento de cuidadores informais, o processo de criação desta lei representou um importante momento de visibilidade e consciencialização do trabalho de cuidados não pago, em que aqueles que prestam cuidados informais começaram a desconstruir uma percepção histórica da obrigação de prestar estes cuidados, desconstruindo e redefinindo significados e valores do cuidado e começando a reivindicar o direito ao cuidado. No entanto, ainda não existe em Portugal uma opção de não realizar o cuidado, devido aos problemas relativos à falta de acesso aos cuidados formais e à acessibilidade económica, devido à necessidade de pagar esta comparticipação, e nem de atuar como cuidadores financeiramente autónomos, porque não existe este apoio, financiamento e apoio abrangente ao cuidado informal. E temos, enfim, esta resposta sustentável em que a intenção política foi atenuar a desproteção social de alguns cuidadores e, pronto, e apoiar o que é entendido como esta função familiar numa construção social dominante das mulheres como cuidadoras. Muito obrigada, Sara. Bom, depois de Soeiro e Sara, temos uma boa meia hora para comentários. As pessoas podem ir se inscrevendo, Helena. Sim, eu queria primeiro agradecer essa apresentação muito completa da situação em Portugal, que nos mostra a diferença fundamental entre a situação portuguesa e a situação de outros países, como o Brasil, ou a França ou o Japão, sobretudo a importância pequena dos cuidadores formais, que tem relação, evidentemente, com a enorme importância dos cuidadores que vocês chamam de informais. A primeira questão que eu queria colocar é que eu acho que o conceito de trabalho informal é, de fato, para o Brasil, por exemplo, em que a gente fala dos trabalhadores informais, o emprego informal acaba criando confusão para nós, mas eu acho que é importante salientar que é uma categoria nativa e que são elas que se chamavam cuidadores informais, e eu acho que por isso é importante conservar esse título de trabalhadoras informais que elas mesmas cunharam para si mesmas, mesmo se isso nos traz problemas, digamos, de categorização em relação às outras situações onde há o emprego informal, como no caso do Brasil. A segunda questão e a última é a questão da desfamiliarização. Eu acho que a Gita Debet, que está presente, deve, porque ela escreveu a respeito sobre o Brasil, falar mais sobre a questão da desfamiliarização, mas me parece que eu queria perguntar qual é a importância dos movimentos feministas portugueses
portugueses para puxar um pouco na linha da desfamiliarização, do encarregar o Estado do trabalho de cuidado, de subsidiar o trabalho de cuidado formal nas casas, etc. Isto é evidente que com essa quantidade de pessoas trabalhando em casa, a questão da desfamiliarização, da familiarização se coloca de maneira crucial, e eu acho que aí realmente não são as próprias cuidadoras informais que vão propor uma desfamiliarização, como diz o José Soeiro, mas seria interessante saber qual seria o papel que estão jogando os movimentos feministas nessa questão. É só isso. Obrigada. Obrigada, Helena. Se não tiver nenhuma mãozinha pelo momento, eu vou levantar a minha. Valentina. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Siempre es un enorme aprendizaje escuchar la experiencia de Portugal. Voy a plantear esto que traía Elena. En Uruguay no hay un grupo de militantes, cuidadores que se reconozcan como tales, familiares, ¿no? O informales o familiares. Entonces creo que eso tiene como una importancia y que es bien distinto lo que están contando. Sí hay alianzas de organizaciones de personas con discapacidad, por los derechos de las personas con discapacidad, pero no cuidadores que se reconozcan como tales. Yo mientras escuchaba pensaba cómo, y recogiendo lo que plantea Elena, cómo generar esta demanda de la desfamiliarización, que inicialmente no es una demanda, es que está instalada, es una demanda del movimiento feminista, ¿no? Y cómo dialogar con esos movimientos para ir generando. Ahí, por lo que entendí, hay como un proceso de que se fueron acercando al movimiento feminista. Pero a mí lo que me preocupa de esto, y lo planteo para charlar, de esta cuestión de la desfamiliarización, que para mí tiene también que ver con este derecho que plantea Laura Pautasi cuando habla del derecho al cuidado, el derecho a no cuidar. Y este derecho a no cuidar, ¿cómo lo vamos a nosotros como militantes de este tema lo vamos a presentar públicamente? Porque hay toda una cuestión de las derechas, ¿no? De las nuevas derechas, que nos acusan de nosotros ser antifamilias, ¿no? Y me parece que esta discusión no sé si me escuchan porque ahí me veo congelada, me voy a sacar la cámara. Te escuchamos bien. Bien, dale. Esta discusión de cuál es la obligación real de las familias de cuidar, ¿no? Quizás en las madres y en los padres está más claro, los padres de niños, está más claro en lo que el Estado regula por ley, pero en relación a las hijas, a los hijos, ¿no? A los familiares mayores, ¿cuál es la obligación real? Y me parece que es una discusión que tenemos que dar. Digo porque a mí me gusta hablar del derecho a no cuidar, esto que traía también ahora Sara al final, esta imposibilidad de elegir no cuidar, en definitiva tensiona con el derecho. Si no hay posibilidad de elegir, entonces no es un derecho, es una obligación. Y eso cómo lo vamos a manejar desde el discurso, digamos, ¿no? Para decir, bueno, está claro que hay unas responsabilidades familiares, bueno, pero ¿cuáles son exactamente, no? Y bueno, y esta idea de que sí, de que definitivamente hay que hablar del derecho a no cuidar. Laura lo que dice últimamente es que quizás no es un momento estratégico para eso, porque eso también se puede tomar por los varones para decir, bueno, nosotros tenemos el derecho a no cuidar. De hecho, hay una propuesta dentro de la extrema derecha en Argentina, del candidato Milei, de que los varones renuncien a la paternidad cuando se enteran de que están esperando un embarazo, ¿no? Entonces, entiendo ese riesgo, pero también entiendo que nosotros no nos podemos mover de esta idea de que sí, de que existe el derecho a no cuidar, ¿no? No solamente a compartir el cuidado con otros actores, sino a no cuidar, ¿no? Porque si no es como que esto nunca, no es un derecho, sino que es esta obligación 24/7. Pero bueno, lo digo como pensar estratégicamente y políticamente cómo nos plantamos frente a eso en el marco de una extrema derecha que también está tomando el tema de los cuidados y usándolo con sus propios fines, digamos.
Gracias, Valentina. Se não é manitas, eu sigo com a minha. Ai, perdão, já estava falando em espanhol com Valentina. Eu achei extremamente interessante, como a gente já estava esperando, a intervenção de vocês, né? Um comentário, alguns comentários que, de algum modo, confluem para comentários anteriores, seja de Helena, seja de Valentina. Por um lado, a, todos nós chama a atenção, né, a novidade da emergência de uma mobilização de cuidadoras familiares não remuneradas, no caso português, né? Isso nos enche os olhos sempre, cada vez que vocês falam disso, não importa que sejam dezenas apenas na rua, mas o fato de que estejam na rua é interessante. Duas coisas me pareceram muito boas para pensar na fala de vocês. Primeiro, como o próprio curso da mobilização se encarrega de ir mudando a natureza da mobilização ela mesma. Ou seja, o que começa como um pleito que tem a demanda de um direito humano, né? E um pleito que se dirige ao Estado, né? Vai progressivamente se alargando devagar, não sabemos ainda se tão bem, em direção a um diálogo com as demandas feministas que dizem de desfamiliarização e que fazem a crítica, de certa maneira, ao ponto de partida, né? Então, isso me pareceu outra coisa extremamente interessante nessa história portuguesa, né? Porque nós ficamos animados com o fato de que exista, mas eu acho que mais interessante ainda é pensar como um movimento vai se refazendo no tempo, né? E como a gente aprende com esse processo, isso tem a ver com o que Valentina acaba de colocar, né? Se a gente pensa do lado brasileiro, é interessante, porque a gente poderia rapidamente dizer assim, que pena, não temos nada, né? Eu não sei se é o caso exatamente de dizer que pena não temos nada, ou como pensar os modos de organização que começam a surgir fortemente despolitizados, indubitavelmente desconectados de uma agenda feminista e extremamente micro, que nós não temos tomado em conta, né? A gente tem grupos que organizam cuidadores de pessoas com demências, com Alzheimer. A gente tem várias experiências informais, circunscritas, tão invisíveis quanto esse trabalho, né? Mas que denotam que lá na base alguma coisa se move, né? E eu tenho a impressão que, se nada se movesse, no caso português, dificilmente se iria para a rua, né? Então, algum tipo de solidariedade informal se vai criando num espaço muito pequeno, em grupos muito pequenos, que, num determinado momento, ela chega ao espaço público, né? Então, eu penso que, no caso brasileiro, nós estamos, como pesquisadores, desafiados a começar também a mapear isso, né? O que é isso que não é político, que não é embrionário, que não tem a ver com a luta feminista, mas onde está? Como está e qual é a possibilidade que isso possa dar um salto. Acho que é muito interessante tudo que vocês estão colocando, porque a mim me parecia engraçado, Helena, eu estava pensando ao contrário. O que mais me chamava a atenção é como Portugal se torna parecido com o Brasil. E isso era o que me espantava, né? Me espantava no peso enorme do cuidado familiar. Isso é absolutamente igual ao caso brasileiro. Se formos pensar em termos proporcionais, o peso das cuidadoras familiares diretas na produção do cuidado, ele é ínfimo se comparado com o peso do cuidado familiar não remunerado, né? Então, 8 em 10 domicílios não têm um tostão para contratar serviços de cuidado remunerado e o Estado é um ausente nessa brincadeira, né? A mim me espantava essa similitude, em que pese, no nosso caso, pela escala, né, pela própria escala do país, né, e do mercado, os números impactam, quer dizer, 6 milhões de empregadas domésticas, 1,5 milhão de cuidadoras. São números que impactam enquanto figuras absolutas, mas quando relativizamos, a importância do cuidado familiar não remunerado ela é absoluta. E face a ela, nós temos pouco estudo e pouca política. Então, o que eu acho que é muito interessante do que vocês estão colocando é que, nesse momento, a gente está abrindo a porta para discutir políticas, né? E políticas que vão até aí, não vão até aí. Quer dizer, quando a gente está pensando um sistema de cuidados, qual é a nossa capacidade de ir até aí, sobretudo de pensar também a conexão. Outro ponto muito interessante da fala de vocês, eu acho que para nós,
e que eu espero que a gente possa retomar no próximo sessão, a relação com cuidado chamado comunitário. Quer dizer, a interface entre essas coisas é muito acercada, né? E a passagem de um tipo de relação de cuidado a outra é muito próximo, né? Então, eu acho que esses pontos, a meu ver, me chamavam muita atenção, né? Acho que, no caso brasileiro, a discussão sobre desfamiliarizar, né, que via de regra passa por o reconhecimento histórico de alguma mercantilização ou uma força maior do Estado com suas políticas, né, esse movimento de desfamiliarização é bastante oblíquo, é meio esquisito, né, porque, primeiro, o acesso ao mercado é para muito poucos, por outro, as políticas são muito restritas, né, por último, quem consegue expulsar da obrigação ordinária das mulheres em casa, pagando, internaliza, não externaliza. Então, desfamiliarização e comodificação andam paradoxalmente de braço com uma enorme internalização de trabalho remunerado de cuidado nos domicílios. Então, é uma forma esquisita, meio avessa, né, de retirar do âmbito da família e sem externalizar. Né? Eu acho que esse é um outro ponto também intrigante do que se passa conosco. Acho que essa discussão sobre o não cuidar, que Valentina coloca, ela é extremamente importante. Laura foi pioneira em colocar esse assunto na pauta. Eu acho que a gente tem uma encruzilhada política nesse momento com respeito a isso, mas, francamente, eu ainda seria por continuarmos falando que o direito a não cuidar deve sim estar nesse espectro. E se a gente se calar porque a direita toma as nossas palavras, me dá um pouco de medo como é que nós vamos ficar com as palavras. Isso me espanta um pouco nessa conjuntura. Daniel. Bom, primeiro agradecendo a apresentação, a riqueza do debate, o excelente texto. E, e assistindo, estava tentando juntar na minha cabeça, pensando que a gente tem três narrativas. Primeiro, o texto que recebemos antes, que faz uma análise crítica absolutamente necessária ao conceito do binômio, no binômio cuidador formal versus informal, uma crítica que também é importante aqui no Brasil, dado que esses termos importados, né, da literatura do norte global foram traduzidos e são amplamente empregados, sobretudo na literatura biomédica, científica, gerontológica e etc. A segunda narrativa é a utopia da construção do movimento em torno do Estatuto do Cuidador Informal, o que é interessante porque o texto critica o conceito, mas esse é o conceito que foi adotado como aquele unificador identitário em Portugal, né? E terceira narrativa foi a realidade do que enfim, da diferença entre a teoria e a prática, o que eu acho muito importante também, inclusive nesse momento no Brasil, quando também se discutem propostas aproximar Está cortando, Daniel, o som. Será e que é o agora microfone? Agora, melhorou? melhorou. Tá. É, sobretudo nesse momento que Nádia anunciou no início da apresentação que foi vai ser colocado em consulta pública o marco conceitual para a Política Nacional de Cuidados. Isso também tem um quê de utopia e a realidade ela logo vai se apresentar, né? Quando se tentar aprovar isso, por exemplo, no nosso legislativo, né? É, Então, assim, uma questão que eu tenho, enfim, acho que uma questão para todos nós é qual seria a categoria identitária, qual a expressão identitária e unificadora que poderia funcionar no Brasil para reunir esses grupos que existem e estão muito fortes, acho que principalmente no segmento da pessoa com deficiência. Eles são grupos políticos, né? Porque fazem reivindicações, né? Inclusive direcionadas ao legislativo, enfim, e eu acho
muito possível uma aproximação entre esses diferentes grupos. Agora, o que que vai sair dessa aproximação, não sei, mas acho muito viável, tá? E uma outra pergunta que e acho que o termo não seria no Brasil cuidador informal, tá? Eu acho, porque eu vejo esse termo muito utilizado na literatura científica e pouco na fala cotidiana das pessoas. Talvez cuidador familiar com a crítica de que é um termo familiarista ou familista, tá? Mas é o que eu enxergo. E uma pergunta que gostaria de fazer é, se em Portugal houve resistência das instituições e serviços que tradicionalmente prestam cuidados. Por exemplo, instituições, seja para pessoas com deficiências, ou pessoas idosas, no sentido de que é, é, isso poderia desviar recursos que são destinados para essas instituições e que se voltariam, então, para as cuidadoras informais, se houve algum tipo de resistência. É isso, essa é a segunda dúvida que eu teria. Obrigada, Daniel. Nós temos ainda 15 minutos. Se alguém quiser intervir, senão eu volto a palavra para Sara, Sofia, Valentina e Soeiro. Eu posso só Pode, partilhar Lina. brevíssimas Deve. palavras. Em primeiro lugar, agradecer a apresentação do José Soeiro e da Sara Canha e o convite para estar aqui também. E talvez só destacar as questões que colocaram, são todas elas muito interessantes, mas há aqui uma questão que nos preocupa, e não é só em relação à realidade portuguesa, que é aquela questão que a Sara, no final da apresentação, destacou sobre as razões principais de indeferimento do subsídio. Se estão... Sara, podes projetar essa parte, por favor? E pronto, este slide tem aqui uma informação que é inquietante também, que se prende com aquela primeira razão. É o relatório... Aí, é É nesse. esse, Sara. Esta questão das razões principais de indeferimento de subsídio, o requerente tem idade superior à idade legal para a reforma, não é? Isto num contexto em que a população está cada vez mais envelhecida, não é? Isso. Esta constatação, não é, do indeferimento do subsídio, estar na linha da frente das principais razões é uma razão que nos deve inquietar e nos colocar também no debate político sobre esta matéria, não é? Porque cada vez as pessoas vivem mais tempo e, portanto, a probabilidade de serem cuidadas e de cuidarem dos outros é maior e, portanto, esta questão da idade ser um critério deve merecer a nossa melhor atenção. Era esta partilha. Muito obrigada. Obrigada, Sofia. Tem Lina e depois eu volto para o pessoal que apresentou. Está com mudo, Lina. Não sei se Lina caiu, tem Guita. Lina, se está Lina aberto, voltou? falar, por favor. Ela está A sem gente não som. te ouve. Lina está em mudo. Precisa abrir o seu microfone. Ou talvez mandar por WhatsApp uma gravação Enquanto e a alguém gente manda reproduzir. para a Lina, passo para a Guita, por causa do tempo. Enquanto Lina se Eu organiza. quero dizer que achei fantástica, adorei a exposição, gostei muito do texto, acho que traz questões fundamentais e apresenta muito bem essa questão do familismo que está envolvido. Agora, antes, eu queria colocar mais uma questão em relação a essas, para os expositores, que é isso da pessoa ter que morar na casa, não é? Então, por exemplo, toda a questão da imigração, esses imigrantes que não têm direitos, eles são, boa parte deles são utilizados também como cuidadores. Então, isso não entraria, porque eles não são nem
em algum sentido, eles são informais ou são informais? Quer dizer, eu queria saber como é que em Portugal esses cuidadores imigrantes ilegais e que são empregados na questão do cuidado, seja como empregados domésticos, na área da limpeza, na área do cuidado da criança e na área do cuidado do idoso. Eu queria ver como é que esse setor da população que está fazendo esse tipo de trabalho entra ou não nessa categoria tão geral que é o cuidador informal. A Lina voltou? Obrigada, Guita. Oi, estão me ouvindo agora? Agora sim, É perfeita. alguma configuração do Zoom. Tá. Queria agradecer a exposição. Na época, quando teve a exposição na USP, eu não consegui, né, acompanhar, então, enfim, ótimo que a gente tenha tido esse espaço. E eu fiquei pensando em algumas coisas, talvez já conecte um pouco com o que a gente pretende colocar para debate no próximo encontro, mas tem a ver um pouco como essa interface entre cuidado e política tem aparecido, né? Eu achei super interessante como esse movimento, como vocês apresentam a construção do movimento e de como o cuidado vai se tornando uma pauta política e ao mesmo tempo um movimento, né? Uma organização. E aí eu fiquei pensando, quer dizer, a gente está falando então talvez de uma política por cuidado, né? Mas do outro lado, eu fico pensando a partir, né, dos grupos que eu acompanho, se a gente pode falar de um cuidado como política, quer dizer, quais as práticas internas do grupo? A Nádia falou de uma solidariedade informal, né? Mas talvez o cuidado como solidariedade, qual é se vocês conseguem observar um pouco essa prática interna do grupo, se há uma relação de cuidado interna ao grupo, né? E como que essa dimensão pode ser captada. Ao mesmo tempo, como isso forma uma identidade, né? Acho que o professor José Soeiro falou um pouquinho disso, né? Dessa construção de identidade. Então, um pouco como se deu essa prática e como o cuidado passa por isso, né? E a segunda coisa muito pontual, assim, mas a gente falou aqui um pouquinho hoje desse direito de não cuidar, né? E eu fiquei pensando um pouco a partir das comunidades, né? De novo, um pouco do que eu pretendo que a gente fale na próxima semana, mas das campanhas de solidariedade que surgiram nas periferias do Brasil, né? Quando eu converso com essas pessoas ou leio trabalhos que falaram também sobre essa realidade, tem muita fala do eu não queria estar fazendo isso, né? Eu não queria estar fazendo esse cuidado comunitário nesse momento onde a gente tinha que estar se protegendo, ficando em casa. Então, também, como essa dimensão do cuidado comunitário coloca uma outra questão, né, sobre o direito de não cuidar dessas comunidades, não se colocarem em risco, né, de vida como foi naquele momento. Era um pouquinho disso. Obrigada, Lina. Volta para vocês, expositores. Sara, depois vais tu? Pode ser? Muito obrigado por todos os comentários. Não temos muito tempo, eu vou tentar passar por alguns. Eu acho que um dos desafios e uma das inquietações que temos e que tenho em todo caso é como é que nós fazemos uma mediação entre a crítica académica, feminista, intelectual do conceito de cuidados informais, mas sem desperdiçar, como a Helena dizia, a utilização nativa de um conceito que foi um conceito com uma potência organizativa e de criação de uma identidade, uma mobilização progressista que é importante. E, portanto, como é que nós, por um lado, podemos fazer a crítica desse conceito, podemos ressignificar esse conceito, mas reconhecer que ele foi uma âncora de identificação coletiva que não deve ser completamente, que não deve ser, penso eu, desvalorizada. Depois, sobre o estatuto do cuidador informal, o Daniel perguntava se houve resistência das instituições que prestavam cuidados. Sim, bastante resistência. As instituições particulares de solidariedade social, que são uma espécie de sociedade civil secundária que vive à custa dos financiamentos do Estado, que depende dos financiamentos do Estado, para fazerem políticas públicas, ou enfim, para darem respostas sociais na área da dependência, da velhice, das pessoas com deficiência, elas viram com muita preocupação o surgimento do Estatuto do Cuidador Informal e havia um grande choque também no discurso dos cuidadores informais, dos cuidadores informais, que diziam porque é que o Estado dá dinheiro se eu puser o meu filho numa instituição, o Estado paga a essa instituição 900 euros ou 1000 euros por mês,
Se um idoso for institucionalizado numa estrutura residencial, num lar para pessoas idosas, o Estado transfere 500 ou 600 euros para a instituição, mas se ele ficar em casa, eu não tenho direito a nada. E os cuidadores e as cuidadoras utilizavam esta comparação para dizer: se eu optar por não institucionalizar e por cuidar em casa, porque é que eu não tenho o mesmo apoio? As instituições ficaram receosas de que as transferências do Estado, nós estamos agora a discutir o Orçamento de Estado para este ano, são cerca de 2.300 milhões de euros que são transferidos anualmente para estas instituições para prestarem estas respostas, e ainda assim são muito escassas. As instituições ficaram com medo que houvesse um desvio de recursos e, por isso, não queriam que houvesse um estatuto de cuidador informal. Depois, o modo como isto se operacionalizou é que há dimensões dos direitos que ficaram consagrados no Estatuto que foram também atribuídos às IPSS, ou seja, por exemplo, o descanso ao cuidador, que vai transformar-se numa transferência de dinheiro às IPSS para permitirem este descanso ao cuidador. É muito frustrante, e posso falar como legislador neste caso, é muito frustrante ver o que ficou na lei e o que acontece na prática. E creio que essa discrepância tem três dimensões. Primeiro, porque existe historicamente em Portugal, e não só em Portugal, um grande hiato entre a lei escrita e a lei na prática, isto é, a lei nem sempre é cumprida, as pessoas não têm acesso ao conhecimento e instrumentos de reivindicação do cumprimento da lei, mas também porque a lei foi, do meu ponto de vista, completamente deformada e boicotada pela regulamentação do governo e também pela ausência de orçamento. Ou seja, nós temos já um hiato entre a lei escrita e a lei na prática, temos uma regulamentação que limitou o alcance da lei muito para além do que a própria lei definia. Por exemplo, a lei não dizia que as pessoas idosas não podiam ter acesso ao subsídio cuidador. Quem tivesse uma pensão de velhice não podia ter acesso. Mas a regulamentação proibiu a acumulação entre a pensão de velhice e o subsídio de apoio ao cuidador. A lei não dizia que alguém que não tivesse a mesma morada fiscal da pessoa cuidada não podia ter acesso ao subsídio cuidador, mas a regulamentação estabeleceu isso. E, portanto, a regulamentação trouxe grandes limites na referenciação que apertou e limitou o alcance do estatuto. Limites na referenciação em três aspectos: etários, excluindo as pessoas idosas do acesso ao estatuto de cuidador, quando nós sabemos que há uma percentagem significativa de idosos a cuidar de idosos, pessoas idosas a cuidar de outras pessoas idosas. Monetária, porque transformou o que poderia ser um apoio ao cuidado numa prestação de combate à pobreza extrema de alguns cuidadores, e no familiarismo com que foi regulamentada o próprio escopo do acesso ao subsídio dos cuidadores e ao estatuto, porque reforçou-se muito o familiarismo na regulamentação, dizendo que era preciso ter laços biológicos com a pessoa cuidada, que era preciso estar na mesma residência, morar na mesma residência fiscal. E depois também a limitação dá-se pela ausência de regulamentação, como a Sara disse. O descanso ao cuidador ainda não foi sequer regulamentado pelo governo, apesar de estar na lei. Os imigrantes profissionais não são abrangidos, os imigrantes que fazem trabalho profissional de cuidados não são abrangidos pelo Estatuto do Cuidador Informal, porque são apenas os familiares. Quer dizer, serão abrangidos enquanto cuidadores familiares, se for o caso, e se tiverem cidadania, o Estatuto de Cidadania regularizado. Se não, não são. Queria só terminar, haveria muitas outras questões, mas com esta questão da relação com o movimento feminista e do direito a não cuidar. O que é que acontece? Em abril de 2022, já no pós-Covid, a seguir às vagas principais do Covid, há uma iniciativa legislativa de cidadãos que junta 12 coletivos, a Associação de Cuidadores Informais é só um deles, e que passa a incluir num movimento, na reivindicação de uma nova lei, na criação de um movimento, passa a incluir não apenas os cuidadores, mas as pessoas cuidadas, que também devem ter uma voz, nomeadamente os movimentos das pessoas com deficiência, que não são, como a Valentina dizia, equivalentes aos cuidadores, mães e pais de crianças com deficiência, que estabeleceu uma crítica à sobrecarga das famílias e que procurou incluir também nesse mesmo movimento, nessa iniciativa legislativa de cidadãos, os profissionais de cuidados, colocando as questões laborais e as questões das migrações, juntando-as, articulando-as com as questões dos cuidados. E essa iniciativa legislativa de cidadãos chamada Direito ao Cuidado, Cuidar com Direitos,
criada em abril de 2022 e que ainda decorre, tem 3 reivindicações principais: a criação de um Serviço Nacional de Cuidados e, portanto, a desfamiliarização de uma parte dos cuidados por via da provisão pública assumida pelo Estado. Em segundo lugar, o reconhecimento de relações de emprego dos trabalhadores informais do cuidado e, portanto, aqui as questões laborais. E também, em terceiro lugar, a extensão das licenças de cuidado e das licenças parentais. Ou seja, eu penso que, num texto que depois poderei partilhar, não está ainda publicado, o que eu digo mais ou menos é isto: há um primeiro ciclo da mobilização em torno dos cuidados que é protagonizado pelos cuidadores informais, pelas cuidadoras, e há um segundo ciclo, iniciado em abril de 2022, que é um ciclo que amplia os termos do debate, amplia triplamente. Amplia porque amplia o próprio conceito de cuidado que é utilizado, incluindo, por exemplo, o cuidado indireto, o serviço doméstico, nesta mobilização pelo direito ao cuidado. Amplia porque amplia os espaços ou os circuitos de cuidado, para utilizar a terminologia da Nádia, amplia os circuitos de cuidados que estão a que a mobilização se dirige, porque não estamos a falar apenas dos cuidados familiares, mas também do cuidado comunitário e do cuidado profissional, dos trabalhadores profissionais do cuidado. E amplia porque amplia a agenda em torno da qual se olha para as questões do cuidado, introduzindo a questão da igualdade de género, introduzindo a questão da desfamiliarização, nomeadamente através da proposta do Serviço Nacional de Cuidados, que não era uma proposta dos movimentos dos cuidadores informais, acrescenta a questão da redistribuição por via da redistribuição dos cuidados, por via da extensão das licenças de cuidado, da extensão das licenças parentais, com uma perspectiva de partilha entre géneros. E também amplia o debate às condições socioocupacionais dos trabalhadores de cuidado por via da reivindicação do reconhecimento das relações de emprego que são informais, precarizadas. E amplia também, e com isto termino, o arco de alianças em torno dos quais o debate sobre o cuidado se faz. São 12 organizações diferentes, que incluem organizações de precários, de imigrantes, sindicatos, organizações feministas, organizações de pensionistas e reformados, organizações de pais e mães que lutam contra a violência obstétrica e pelos direitos na parentalidade. E, portanto, há esta ampliação, neste segundo ciclo de mobilizações, creio que há esta ampliação que inclui a luta das cuidadoras informais, mas que a estende para outros domínios. E creio que é no âmbito deste segundo ciclo que a questão do direito a não cuidar aparece de forma mais forte e que não aparecia tanto no movimento das cuidadoras informais, nomeadamente quando nós falamos, eu sei que já passámos o tempo, mas quando nós falamos do movimento das mães de crianças com deficiência, a ideia de delegação do cuidado é uma ideia muito complicada. Isto é, há a ideia de que há realmente ali uma responsabilidade familiar e que qualquer forma de desfamiliarização era, por um lado, descartar uma obrigação, uma responsabilidade, mas seria também não garantir os cuidados mais humanizados, mais próximos, mais afetivos à pessoa, à criança com deficiência. E, portanto, realmente, no campo dos cuidadores informais, eu diria que o movimento das mães e pais de crianças com deficiência é aquele que, sem prejuízo de reivindicar transferências, apoios sociais, maior apoio dos cuidados formais, é aquele em que o familialismo e em que a ideia de ser uma demonstração de amor à função dos cuidados é mais forte. Nesta ampliação das organizações e da agenda da mobilização em torno dos cuidados, eu creio que já surge essa ideia do direito também a não cuidar, direito a cuidar, que é também o direito a não cuidar, não é? E obrigado. Obrigada, Suero. Últimas palavras de Sara, se ela quiser. Sim. Obrigada, o Suero já respondeu a todas as perguntas. Eu queria só acrescentar então alguns aspectos que é nesta questão sobre a questão do direito ao não cuidar, não é? Que é, primeiro, eu acho que temos que reforçar as ideias que na realidade já foram ditas, mas reforçar alguns aspectos, que é na questão do direito a não cuidar. Eu acho que antes de tudo é devemos não esquecer nunca o binómio ou a questão da pessoa cuidada, da pessoa em situação de dependência, da pessoa com deficiência, em que existe
um cuidado porque existe uma pessoa a ser cuidada, existe a necessidade de organizar o cuidado porque existem pessoas com necessidades de cuidado. Logo, e nós temos uma falta imensa de, de, de cuidados formais e informais, mas temos que pensar primeiro e dar mais atenção aos viventes com deficiência e às próprias reivindicações das pessoas cuidadas e como é que elas querem ser cuidadas. Acho que é uma primeira questão que temos que sempre relembrar, que é como é que as próprias pessoas cuidadas querem ser cuidadas e acho que é sempre o primeiro ponto que deve estar muito presente. E depois, quando falamos do direito ao não cuidar, lembrar que temos, mais uma vez, que pensar de uma forma integrada, ou seja, para esta pessoa familiar não cuidar, para haver este direito de não cuidar, a quem é que transferimos essa responsabilidade? Porque temos o problema da transferência de cuidados para pessoas que cuidam de forma não paga, igualmente feminizada, não reconhecida, desvalorizada, precária. E então este é um tema verdadeiramente complexo porque temos que sempre estar a pensar em rede, não é? Temos que sempre estar a pensar em se tiramos daqui, onde é que vamos? Eu fui lá Pronto, na sexta-feira, o cara pronto, foi lá, reforçar esta né? ideia Fechou realmente os vidros lá, ele importante foi lá pensar retirar sempre os vidros. numa Acho que, cadeia. Rita, Pra mim, apague seu e não é microfone. para me limpar os vidros agora, esperar pelo menos uns 10, 15 dias o vidro secar bem, a massa secar, né? Pronto, e pensar sempre o que é que pronto, esta discussão do direito a não cuidar vai sempre bater neste aspecto, pronto, que o Zé também falou muito bem com esta iniciativa legislativa que tem isso em conta. E é só. Bom, e tenho que agradecer de novo a todo mundo que participou da sessão de hoje, mas muito especialmente a Suero, a Sara, a Valentina e a Sofia pela presença e convidar todos para a nossa próxima sessão, que vai ser no dia 13 de novembro, nesse mesmo bate-horário, às 10h30. O link está no card, e o tema é o cuidado comunitário. De algum modo, vamos desdobrar algumas dessas conversas de hoje na próxima sessão. Muito obrigada. Obrigada. Boa semana. Obrigada, boa semana.